Olá, muito boa noite. Novamente, a robótica pauta o Câmara Saúde de hoje. Mas hoje com um foco diferente. Nós vamos falar sobre a colectomia, um procedimento inédito realizado aqui em Passo Fundo e comigo no estúdio, o presidente do Comitê de Robótica do Hospital São Vicente de Paulo, Milton Bergamo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Bem, depois então do sucesso da cirurgia robótica voltada à ortopedia, nós temos aí outras áreas que entraram para a lista de procedimentos realizados com a ajuda do robô. E esse é o caso de hoje. Então, os profissionais, assim como o Dr. Milton, já podem se utilizar dessa técnica. E eu quero, então, inicialmente, que o senhor nos conte como que foi o caso do primeiro paciente. Eu falei na abertura do programa colectomia. Então, as pessoas escutam e ficam imaginando o que será isso, né? Então, conta pra gente. Então, os robôs, as plataformas, a gente chama de plataforma robótica, né? Esses equipamentos que nos auxiliam a fazer cirurgias minimamente invasivas, elas começaram a ser desenvolvidas para várias aplicações. Então, o Hospital São Vicente já tem um robô cirúrgico para auxílio de cirurgia ortopédica e agora o hospital adquiriu então a plataforma robótica, o equipamento Versius, que se compõe então de braços robóticos, console robótico, é todo um ecossistema de funcionamento, né, desse sistema robotizado de auxílio à cirurgia. E essa plataforma, então, ela pode ser usada para várias cirurgias abdominais e torácicas, né? Desde cirurgias de intestino, cirurgias bariátricas, hérnias ginecológicas, urológicas. E no caso do hospital, então, nós tivemos a primeira cirurgia que foi realizada por coincidência, né? Tive a sorte de poder fazer ela. Foi uma cirurgia de uma lesão pré-maligna de intestino, onde a gente teve que remover um segmento de intestino grosso de uma paciente e fazer a emenda intracorpórea, auxiliada então pela plataforma robótica, que foi tudo muito bem. Tivemos um período grande de preparação antes de iniciar a atividade e realmente foi muito bem, deu tudo certo. A gente vai conversar um pouco mais também no decorrer da entrevista sobre todo o treinamento, tudo que vem antes de cada procedimento, inclusive não somente do médico que vai fazer o manuseio desse equipamento, mas também de toda a equipe. Mas eu gostaria de falar inicialmente sobre a quantidade de cirurgias que foi realizada, então, durante mais ou menos um mês, que é mais ou menos esse o período que nós temos este robô, então, em funcionamento, né, em operação aqui no Hospital São Vicente de Paulo. Foram 16 cirurgias, então, com o auxílio do robô Versus. Exato. Então a gente formou um comitê médico que congrega todas as especialidades que irão participar, que irão usufruir, que irão usar esta plataforma robótica, de modo a poder estruturar toda a maneira de funcionamento. E nisso também participaram, então, engenharia clínica, enfermagem, auxiliares de enfermagem, anestesistas, pessoal da própria empresa, engenheiro clínico. Toda a cirurgia fica 2 profissionais da empresa, do fabricante em sala, né, como se fosse num carro de Fórmula 1, tem o pessoal ali da engenharia que fica todo o tempo em sala acompanhando. Então, depois de toda essa organização, a gente, em menos de 30 dias, já conseguiu colocar 16 cirurgias, todas com excelente resultado, com toda a segurança, que era o nosso maior objetivo. Era iniciar essa atividade de cirurgia robótica na instituição, mas garantindo um resultado tão bom, ou no caso, melhor do que as ferramentas habituais que a gente dispõe para a cirurgia. E eu acho que atingimos esse objetivo. Essas primeiras 16, em pouco mais de 30 dias, foram todas exitosas, foram todas bem. Quais são os principais benefícios? Garantir a segurança do paciente, uma recuperação mais rápida, talvez? O tempo de cirurgia, ele é semelhante? Isso, são pontos bem importantes. Então, qual é o objetivo? Por que usar um robô como auxiliar em uma cirurgia? Então, primeiro as pessoas têm que entender o que seria esse robô, né? Tem pelo menos 2 plataformas robóticas disponíveis no mundo hoje, só 2, né? Para aplicação clínica. O robô, ele consta, então, no caso do robô Versus, de alguns braços robóticos que a gente coloca à beira do leito do paciente na mesa cirúrgica e um console, como se fosse um cockpit de avião, um simulador de aviação,
né, o dentro do carro, onde a pessoa enxerga em 3 dimensões, né, tem uma visão de 3D muito boa e tem os controles, como se fossem joysticks de videogame, onde a gente faz, então, a cirurgia vendo em 3 dimensões, através de uma câmera que está introduzida no caso do abdômen do paciente, e com pinças muito pequenininhas, extremamente articuladas, que estão lá dentro do paciente. Eu faço o movimento aqui, ele repete lá dentro do paciente. O robô não é autônomo, ele só faz o que o cirurgião comanda. E fica mais um cirurgião à beira do leito do paciente para fazer a assistência, né? Troca de pinças, materiais, introdução de equipamentos, tirar. Então, é no mínimo 2 cirurgiões continuamente, um no console e um no bedside, um à beira do leito do paciente, fazendo então essa cirurgia em conjunto com os braços robóticos. Essa cirurgia ela pode atender então várias especialidades, urologia, como eu digo, ginecologia, cirurgia de intestinos, hérnias. E qual é o maior benefício de ter então um instrumento, um equipamento como esse? É sempre tornar a cirurgia menos agressiva. Essas plataformas robóticas nos permitem ter cirurgias feitas por método minimamente invasivo, cada vez mais complexas, né? Sem ter que abrir a cavidade, sem ter acessos agressivos. A gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria fazer, né? Dada a complexidade, com videolaparoscopia, que é o método convencional, porque as pinças são mais simplificadas, são rígidas, e o robô a gente consegue movimentos lá dentro por um instrumento muito pequeno que o ser humano sequer conseguiria. Por exemplo, o braço robótico do Versius, ele consegue virar 720 graus. Nem o ser humano não consegue esse nível de mobilidade. E com o equipamento ele consegue, lá dentro da cavidade do paciente, por acesso muito pequeno. Então isso nos traz várias possibilidades de ir além do que a gente consegue ir habitualmente. E menor risco de infecções também para o paciente. Menor risco de infecção, uma vez que não tem cirurgias muito extensas, não tem muita abertura. Tudo em cirurgia, a busca nos últimos décadas é sempre, ou se possível, evitar a cirurgia, sempre, né? Tratamentos clínicos, melhoria de radioterapia, quimioterapia, situações de evolução muito grande no tratamento clínico para evitar uma cirurgia e quando ela é inevitável, que ela seja feita da maneira menos agressiva possível. Então, a laparoscopia nos anos 90, 2000, vieram trazendo isso num crescimento muito grande e hoje as plataformas robóticas para assistência, elas nos levam a um nível superior, né? O tempo cirúrgico, infelizmente, ele é um pouco maior, né? Porque tem toda essa questão de organização, o preparo do paciente, toda a cirurgia ela é um pouquinho mais demorada, principalmente nesse início, onde a gente busca uma segurança, vai com muita calma, tranquilidade. Mas hoje a gente ficar 1 hora e meia anestesiado não muda. O importante é que a cirurgia seja muito bem conduzida e não se agrida muito. Porque embora a gente sofra ali no tempo cirúrgico e dê um pouco mais de trabalho nesse sentido, o paciente vai se beneficiar já no outro dia, já está colhendo os benefícios da cirurgia minimamente invasiva. Justamente isso que eu gostaria de saber. O pós-operatório, a recuperação, ela é muito mais rápida? Sim. Sim, porque toda cirurgia minimamente invasiva, isso a laparoscopia já é muito boa, a gente não tem uma agressão muito grande, o corpo não sente muito porque os cortes, as vias de acesso já proporcionam uma agressão menor. O robô ele é ainda melhor, porque ele tem algumas questões técnicas, a gente chama de centro remoto, onde as pinças manipulam menos ainda o tecido, machuca menos, não é? E isso acaba, né, além de a chance de poder fazer cirurgias mais complexas sem ter que abrir, então com certeza isso traz um benefício estético, um benefício em termos de dor, de retorno às suas atividades, de segurança em final, né, para o paciente. E também para a equipe, pelo equipamento ser móvel e ser uma estrutura compacta, facilita também esse deslocamento de uma sala para outra no bloco cirúrgico, né? Acaba também contribuindo com os profissionais. Esse é um ponto importante da plataforma Versius, que foi essa plataforma adquirida então pelo hospital. O robô é muito caro, a gente estava conversando antes. Não é só o robô, é todo o processo de implementação, igual um avião. Uma empresa, uma Airbus, Boeing, não vai vender só um avião. Ela vende o avião e todo o ecossistema de cuidado, de engenharia mecânica, de manter aquilo tudo funcionando. Então é um custo muito alto. O Versius, ele tem algumas particularidades que ajudam a tornar esse valor um pouco menor. Não é muito barato,
mas ele torna então essa cirurgia um pouco mais, como é que a gente pode dizer, pode ser oferecida a um número maior de pessoas a um custo um pouco menor do que as demais plataformas ou a outra plataforma disponível no mercado. Uhum. Hoje, os pacientes que chegam ao consultório já chegam curiosos, querendo saber um pouco mais, porque muito tem se divulgado, né, a respeito dessa possibilidade de fazer uma cirurgia com o auxílio do robô. Então, eles já chegam também perguntando, questionando, mas e aí, quem é que vai definir? Quem decide? Qual vai ser a tecnologia que vai ser empregada naquele procedimento, naquele caso em especial? Isso. Hoje, então, as mídias estão aí, a cirurgia robótica ela vem se tornando, a gente estava conversando antes, de iniciar o programa, nos Estados Unidos, 19% das cirurgias minimamente invasivas já são feitas por cirurgia robótica. Na América Latina, isso é 1%, devido ao custo. Então, a gente vai experimentar e vai ver um crescimento gigantesco em todas as formas de cirurgias assistidas por robô, com plataformas robóticas. O crescimento ele vai ser grande, dadas as vantagens que a gente estava conversando. Então, o que acontece? É importante a gente ter em mente que, sim, esse crescimento vai ser, as pessoas estão tendo acesso às informações. Passo Fundo hoje é a primeira cidade do interior do estado a ter cirurgia robótica, e isso a gente tem que render ao agradecimento às instituições de propiciarem isso para os pacientes, para os médicos, para as próprias instituições, manter a cidade, então, na vanguarda das tecnologias cirúrgicas, no caso. E essa decisão, ela é sempre tomada com o paciente e com o médico. O que limita é o custo e o treinamento. Muito poucos cirurgiões são treinados. A gente não aprende isso na nossa formação. É uma formação além que a gente tem que fazer, né, no momento que planeja entrar. Então, na cirurgia robótica é todo um processo de treinamento e um período de maturação, de capacitação para poder fazer isso da melhor maneira, colher os resultados com segurança. Então, muito pouca gente hoje é qualificada para fazer. E o segundo ponto ainda tem um custo agregado. E o terceiro ponto tem que ver se vale a pena. Se aquele paciente que tem determinado problema, se as técnicas habituais não são boas o suficiente e se aquele paciente se beneficiaria de receber uma cirurgia assistida por robô. Então, o paciente tem que conversar muito com o seu cirurgião para, a partir disso, ver se vale a pena, se vai ter um ganho, poder ser oferecido a ele, sempre em conjunto. Aham. E hoje, quantos médicos, quantos profissionais estão aptos para operar o robô? Na instituição Hospital São Vicente, nós criamos, então, o comitê. O comitê, em princípio, congrega umas 8 especialidades cirúrgicas. Foram selecionados mais ou menos 24 cirurgiões, 12 equipes que teriam interesse. Destas, uma grande parte já fez, nesses primeiros 30 dias, a capacitação. Eu acredito que hoje já metade já começou as suas atividades em cirurgia robótica, os demais estão fazendo. Praticamente toda semana estão se agregando novas áreas que estão fazendo seus primeiros procedimentos. Então, da instituição do Hospital São Vicente, já devemos ter aí pelo menos umas 10 ou 12 pessoas, uma meia dúzia de equipes que já fizeram, e as demais já estão logo concluindo, né, a sua formação e iniciando suas atividades. E esse treinamento ele foi feito nos Estados Unidos ou o treinamento diferentes? Hoje já está reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, já está padronizado, desde o ano passado foi reconhecido isso, qual é o treinamento mínimo, né? Então, normalmente a própria empresa multinacional, ela oferece o treinamento, a gente faz parte dele em treinamento em aula, online, a gente viaja muito, conversa com outros colegas, vai participar de outras cirurgias, colegas vêm fazer as primeiras cirurgias com a gente, né? Grande parte do treinamento, no nosso caso, é feito no próprio console. O console onde a gente opera, ele tem um software que a gente acopla como se fosse um videogame. E ali a gente vai treinando de maneira eletrônica para adquirir como se fosse um simulador de avião. A gente faz muito treinamento em questão eletrônica para depois entrar em prática clínica, sempre tutorado, sempre auxiliado por um cirurgião que já tem experiência com esse tipo de cirurgia naquela área, nesta plataforma. Por isso é muito difícil, ainda tem muito pouca gente treinada, inclusive para poder ajudar, né? E alguns cirurgiões fizeram treinamento fora do país, alguns cirurgiões fazem no próprio país, e todos fazem treinamento com a própria plataforma dentro do hospital. O hospital fornece essa possibilidade junto com o fabricante. E como a gente conversava antes do início do programa, não é simplesmente
o médico já ter um histórico de procedimentos realizados em cirurgias, enfim, mas esse treinamento específico com o robô, porque qualquer milímetro que seja posicionado diferente o robô também pode colocar em risco o paciente. Então, é importante a gente mencionar isso agora para que os telespectadores também tenham essa percepção, né? Como toda tecnologia nova, tem as suas vantagens, os seus riscos, os cuidados que têm que ser tomados para colher os benefícios e não ter consequências. Então, envolve não só o treinamento do cirurgião. A gente estava conversando antes, o anestesista tem que ter um treinamento específico, equipamento específico para isso, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o instrumentador. É um time todo, né? Ali na instituição a gente coloca aí, com certeza, 30 pessoas diretamente envolvidas nesse processo como um todo, para poder oferecer com segurança essa cirurgia. E a vantagem é que normalmente são os anestesistas já muito experimentados, os instrumentadores foram cuidadosamente selecionados, os auxiliares, os cirurgiões. Então, o que garante esse resultado é o empenho de todo esse time, toda essa equipe, de modo a ter uma cirurgia segura com as vantagens do robô, sem nenhum malefício, sem nenhum prejuízo, pelo contrário, colhendo os benefícios. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, e no próximo bloco do Câmara Saúde voltaremos com um pequeno resgate histórico a respeito dessa tecnologia empregada, então, nos procedimentos cirúrgicos e também sobre questões relacionadas ao sistema digestivo, às doenças, aos tumores, que são também a área do Dr. Milton. Nós voltamos em 1 minuto. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre cirurgia robótica, em especial voltada ao sistema digestivo. Aqui comigo o presidente do Comitê de Robótica do Hospital São Vicente de Paulo, Milton Bergamo. Doutor Milton, a gente ficou então de iniciar essa segunda etapa do programa falando um pouco mais sobre como tudo começou, né? Então faz para a gente um resgate histórico de como que a tecnologia está ou iniciou, né, voltada à medicina. A medicina, então, como ciência, ela é muito influenciada pela tecnologia, né? A gente sempre anda junto, né? E as tecnologias robóticas, elas já não são tão novas. Lá em 1976, se não me engano, foi o primeiro robô que foi usado em neurocirurgia para fazer um acesso dentro do cérebro. Claro que isso, devido aos impedimentos de tecnologia, demorou muito tempo para evoluir. Há uns 20 anos atrás, pouco mais, começou a se desenvolver então a tecnologia da cirurgia robótica, cirurgia abdominal, e pensando em campo de guerra, né? Tá lá o indivíduo numa situação extremamente remota, não tem um cirurgião capacitado, a ideia era ter um sistema robotizado que pudesse um cirurgião mais habilitado num centro maior poder operar esse paciente, poder proceder com a cirurgia em local de campo de guerra. Então, ali que foi o início da cirurgia robótica. O que se viu, dado a capacidade da plataforma robótica de ver em 3D, de ter um controle de tremor, ter várias vantagens que a gente não tinha na cirurgia convencional, na verdade começou a se pesquisar e desenvolver em grandes centros e acabou isso entrando de volta para centros maiores e surgindo então esses sistemas comerciais disponíveis em mercado para aplicação clínica, mas dentro de grandes instituições em países ricos, como os Estados Unidos, hoje que tem uma quantidade de plataformas absurda e, como a gente falou antes, quase 20% das cirurgias minimamente invasivas já são assistidas por robô. Começou também muito forte na cirurgia urológica, na cirurgia de próstata, que é uma cirurgia extremamente de câncer de próstata detalhista, que precisa fazer emendas muito delicadas, que por cirurgia aberta
normalmente a gente consegue, mas por vídeo, dado a limitação técnica dos instrumentos, era muito difícil. Então a robótica começou muito forte, por exemplo, na urologia, para fazer esses procedimentos extremamente delicados, né? Com esses filtros, com essa capacidade de ter um resultado melhor. E depois começou a se expandir de maneira muito grande agora para todas as áreas de cirurgia, como por exemplo a cirurgia de câncer de intestino, né? Que é especificamente a minha área. Dr. Milton contava agora no intervalo que é um dos pioneiros, talvez do mundo, né, a fazer um procedimento com o auxílio do robô. Embora a gente fale sobre esse pioneirismo, sobre esse fato de Passo Fundo ser inédito, né, esse procedimento ser inédito, não só na nossa cidade, mas assim, trazendo, né, para a nossa cidade, colocando Passo Fundo como referência, também vale ressaltar que todos os procedimentos realizados, eles são feitos com segurança. Nem o paciente é cobaia, né? Então, também, apesar de sermos pioneiros, termos esse título de inédito, tudo é feito com o maior critério. O Comitê de Robótica, então, sempre teve com esse objetivo, que é trazer a segurança a qualquer preço, né? O máximo da segurança durante essa implementação de uma tecnologia nova, disruptiva. Então, o comitê tem por esse objetivo. Como a gente falou, as plataformas robóticas é tudo muito novo, né? Tem 20 anos uma plataforma, a Versius, que é essa última que entrou no mercado, que o Hospital São Vicente adquiriu, é uma empresa que entrou no mercado em 2014, então são plataformas muito novas, né? O robô Versius tem ainda o 8º no Brasil, né? Foi o 2º no Rio Grande do Sul a chegar, o primeiro do interior do estado. Então ainda tem muito poucas plataformas no mundo, né? Então o que está acontecendo agora com o Hospital São Vicente, por ter ainda o sistema Versius, ter muito pouca plataforma, muitas das cirurgias que a gente já está fazendo são cirurgias que a gente tem olhado junto ao fabricante, primeiras cirurgias do estado, do Brasil, algumas até do mundo, que estão sendo feitas na cidade. Então isso, claro, que é interessante para a cidade, para os hospitais, para o desenvolvimento técnico do corpo clínico da cidade, né? Porque coloca de novo, como eu falei, Passo Fundo numa posição muito importante, que já foi conquistada nos últimos 30 ou 40 anos, de estar sempre na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias e, no caso agora, dada a oportunidade de ter uma plataforma extremamente nova, né, no mercado, deixa a gente exposto a essa inovação, a trazer, então, desenvolvimento junto, inclusive, com o fabricante, né, que pode ser algo que pode a gente ajudar depois no estado, no Brasil, até fora do Brasil, dado ao ineditismo, né? Por ser algo muito novo. Uhum. Curiosidades. Muita gente fica querendo saber um pouco mais, né? Quais são as principais dúvidas que tanto pacientes quanto médicos que chegam para o treinamento, enfim, querem saber a respeito dessa tecnologia? Por ser novo, então, ele é muito novo, inclusive, para os cirurgiões, né? A cirurgia robótica não faz parte da prática de quase nenhum cirurgião hoje, né? No interior do estado não tinha nenhuma plataforma, né? Alguns operavam fora, eu fazia na Santa Casa, em Porto Alegre, já comecei meu treinamento, já fazia alguns procedimentos. Então, assim, é tudo muito novo, né? Então, para o cirurgião ainda gera muita dúvida. Para a população em geral, que eu vejo a maior dúvida é se o robô opera sozinho, né? Então eu sempre faço uma comparação com o avião, né? A gente tem lá um simulador de voo, um cockpit e o avião. O avião não tem uma capacidade de decolar, de pousar e fazer tudo sozinho. Ele é comandado por um piloto, né? Ou dois. Então são os pilotos, é o cirurgião que faz todo o procedimento. Ele usa da tecnologia do robô. É como um carro, né? Antigamente a gente tinha um carro mais analógico. Hoje a gente tem assistência de condução, ABS, EBD, comutação automática de farol. Todas essas tecnologias foram sendo implementadas, não é que elas conduzem o carro sozinho, mas elas nos ajudam e aumentam a segurança. Então a plataforma robótica ela entra nesse sentido. Ela tem várias pequenas melhorias, né, de tecnologia que nos fazem proporcionar uma cirurgia ainda mais segura, né? Como se fosse um motorista, um piloto de avião, né? A gente tem essa capacidade de melhorar o nosso resultado com a ajuda do robô, como qualquer tecnologia, né? Certo. Agora a gente vai falar um pouquinho
da área, da especialidade do Dr. Milton. Então, que seria a parte que seria o sistema digestivo. Então, o câncer de intestino, ele é o terceiro câncer mais comum entre os homens e o segundo câncer mais comum entre as mulheres, cada vez mais frequente em jovens adultos. Então, infelizmente, é um dado ruim, mas que se a gente manter a atenção e fizer, né, o diagnóstico de uma forma precoce, a chance de cura é de praticamente 95%. Exato. Como todo qualquer câncer, o objetivo é sempre pegar no estadio inicial, né? E o câncer de intestino, infelizmente, por questões de hábitos, por questões da nossa vida ocidentalizada, nosso estilo de vida, pouca atividade física, excesso de consumo de alimentos industrializados, condimentados, ele vem aumentando. Ele vem aumentando em todas as populações ocidentais. No Brasil, hoje, é como tu falou, é o terceiro câncer mais comum em homens e o segundo em mulheres. E tem uma particularidade, que é um câncer prevenível. Então, principalmente quem tem história familiar, pai, mãe, irmãos, que já tiveram, tem que ficar em atenção especial, porque dobra a chance de um familiar de primeiro grau de desenvolver câncer de intestino. E qual é a maneira de se prevenir, né? Quem tem esse fator de risco é procurar o seu médico e fazer a sua colonoscopia em tempo adequado, porque todo câncer de intestino ele começa como um pequeno pólipo que vai sofrendo degeneração, como uma mancha de pele, até virar um câncer. Então a gente tem uma janela de oportunidade de identificar essa lesão pré-maligna numa colonoscopia e remover ela de maneira bastante simples antes de virar um tumor. Então as campanhas de prevenção que visam identificar pessoas acima de 45 anos, pessoas com histórico familiar importante de câncer intestinal, já que tem uma agregação familiar, identificar e promover então a testagem antes, a realização do exame e a prevenção. Não é pegar nem diagnóstico, é precoce, é prevenir o câncer. Então as pessoas têm que ter isso em mente. E como é um exame chato, desagradável, ninguém quer passar por isso e tem razão, mas tem que ver que o benefício é muito grande, né, de poder prevenir. E o outro dado interessante é que a maioria dos pacientes com câncer de intestino hoje se cura. Se pegar globalmente na estatística, mais de 60%, independente do estadio, acabam curadas se forem bem tratadas, podendo chegar a 95% quando se perdeu a chance da prevenção. Já desenvolveu o câncer, se for precoce, chega a 95%. E mesmo em estadios bem avançados, a gente ainda consegue curar, porque é um câncer com um comportamento biológico, em grande parte das vezes, passível de ser tratado. E quando o estágio ele já está avançado, o paciente começa a ter sintomas, né? Quais seriam esses sintomas? Infelizmente, o câncer de intestino ele é um pouco traiçoeiro, porque o câncer de intestino, quando a gente fala, 99% das vezes é o câncer de colo, do intestino grosso. É muito raro ter câncer no intestino delgado, no fino. O colo, ele é grosso, né? Então, até ter sintoma, dependendo da localização, se é no começo do intestino grosso, no final, pode demorar. Infelizmente, o diagnóstico pode ser tardio. Qualquer alteração do hábito intestinal, era constipado, ficou solto. Ah, que bom, não. É uma situação de alerta. Houve uma mudança de hábito intestinal. Sangramento anal. Normalmente é por doença hemorroidária, fissura, coisas de pouca importância, mas pode ser uma causa. Então, alteração de hábito intestinal, sangramento, cólicas, estufamentos, qualquer mudança muito súbita e repentina do hábito intestinal, deve-se buscar o auxílio e fazer a investigação, porque, infelizmente, ele pode dar sintomas bastante tardios. Uhum. Para encerrarmos o Câmara Saúde de hoje, quais as dicas a gente pode dar para quem acompanha, né, a entrevista, seja com relação a esses hábitos mais saudáveis, dicas de alimentação, enfim. Cada vez mais a gente vai envelhecendo e vai sentindo isso na pele, né? Eu vejo, e a minha campanha hoje com os pacientes, todos os dias, daqui a pouco eu vou para o consultório, né? Vou estar lá de novo e vou estar falando a mesma coisa. Bons hábitos, atividade física, perda de peso, alimentação mais saudável, menos produtos industrializados, né? Alimento que tu não tenha que abrir um saquinho, que não tenha que desembalar, que tenha que descascar. Então, acho que isso é o básico. Se a pessoa fizer isso desde a infância, vai reduzir também a chance de todo tipo de câncer, pressão alta, diabetes. Então, acho que essa busca por uma vida mais racional, mais equilibrada em termos de alimentação, em termos de atividade física. Feito isso, o segundo passo é
fazer as suas avaliações clínicas, conhecer os seus fatores de risco familiares, seja para diabetes, pressão alta, câncer, e aí sim buscar a orientação do seu médico, porque a gente tem hoje um monte de armamento para prevenção, né? O dermatologista buscando lesões pré-malignas de pele, o ginecologista, mama, colo uterino, do aparelho digestivo, endoscopia, coluna. Então hoje, com um bom cuidado, de um estilo de vida adequado e fazendo prevenção, né, com certeza a gente vai viver mais e vai viver melhor, e é o que a gente tem visto. Um aumento, sim, da expectativa de vida. E não só pela melhoria da medicina, que melhorou muito, mas pela melhoria do estilo de vida. E para a gente evitar que precise do procedimento que a gente falou lá no início do programa. Da radioterapia, da quimio, do robô, né? Então, o objetivo é que as pessoas tenham um estilo de vida saudável, né, de boa qualidade, para evitar ou postergar o máximo possível a necessidade de um auxílio como esse. Ok, então no Câmara Saúde de hoje eu conversei com o Dr. Milton Bergamo, claro, sobre essas doenças do sistema digestivo, mas também sobre a cirurgia robótica, como a tecnologia está aliada à medicina. Dr. Milton, obrigada pelas tuas manifestações, pelo teu esclarecimento a respeito, porque muita gente, sem dúvida, tem curiosidade, né, a respeito desse assunto em especial. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Uma ótima noite. Boa noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!